Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para ler com vocês a crônica Elefantes de Marcelo Coelho. Vamos lá? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a vida de Marcelo Coelho. É uma pequena parte da biografia do autor. Marcelo Coelho nasceu em 1959 em São Paulo e formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Foi professor universitário antes de dedicar-se à atividade jornalística no jornal Folha de São Paulo. A partir de 1990, começou a assinar uma coluna semanal no Caderno Ilustrada, onde publica suas crônicas. São de sua autoria os romances Noturno, de 1992, e Jantando com Melvin, de 1998. Ele também escreveu livros infantis. No texto que você vai ouvir agora, o narrador conta uma experiência difícil que teve no primeiro dia de aula na escola. Vamos ver o que aconteceu com ele? Elefantes, de Marcelo Coelho. Meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Hoje em dia, as crianças não sabem direito como é o primeiro dia em que a gente entra na escola. Elas começam muito pequenas, com 3 anos estão no maternal. Comigo foi diferente. Eu já era meio grande. Tinha 6 anos. Imagine, 6 anos. Quer dizer que desde que eu nasci até ter 6 anos, eu ficava em casa, sem fazer nada, brincava um pouco, mas meus irmãos eram muito mais velhos e criei o costume de brincar sozinho. Era meio chato. Até que chegou o dia de entrar na escola. Minha mãe foi logo avisando: Olha, Marcelo, lá na escola não pode ficar falando palavra feia. Bunda, cocô, xixi. Não usa essas palavras. Tocaram a buzina. Era o ônibus da escola. Eu estava de uniforme, calça curta azul e camisa branca. Eu tinha uma camisa branca que me dava sorte. Era uma com pintinha no colarinho. Gostava daquela pintinha preta, mas no primeiro dia de aula, justo essa camisa tinha ido lavar. Fui com outra que não dava sorte. Bom, daí a aula começou. Teve recreio. Eu não conhecia ninguém. Tirei um sanduíche da lancheira. O lanche sempre ficava com um gosto de plástico por causa da lancheira, mas eu não sabia disso ainda, porque era a primeira vez que eu usava lancheira. Então, tocou o sinal e eu fui de novo para a classe. Até que deu certo no começo. A professora explicou alguma coisa sobre elefantes. Falou que eles tinham dentes grandes e que esses dentes eram muito valiosos. Então, ela perguntou: Alguém sabe qual é o nome dos dentes do elefante? Vai ver que ela queria perguntar qual o material precioso que é tirado das presas do elefante. O fato é que eu sabia a resposta e gritei: O marfim! A professora me olhou muito contente. Os meus colegas também me olharam, mas não pareciam tão contentes. Ela brincou: Puxa, você está afiada, hein? Eu não respondi, mas fiquei inchado de alegria, como se fosse um elefantezinho de dentes afiados. Tinha sido um bom começo, mas aí vieram os problemas. Fui ficando com a maior vontade de fazer xixi. Segurei. A professora continuava a falar sobre os elefantes. Assunto mais louco para um primeiro dia de aula, e a vontade de fazer xixi ia aumentando. Cruzar as pernas não adianta nesta hora. Olhei para o coleguinha no banco da frente. Tive inveja dele. Ele estava ali tranquilo, sem nenhum aperto. Como é que seria estar no lugar dele? Pedir para ele, para pedir emprestado o corpo dele por algum tempo. Como alguém pode ficar sem vontade de fazer xixi e sem nem pensar no problema?
Eu estava ficando meio desesperado. Eu era meio tímido também. Levantei a mão, a professora perguntou o que eu queria. Posso ir no banheiro? Espera um pouco, tá? Ela devia estar achando muito importante aquela história toda sobre elefantes. Começou a explicar como os elefantes bebiam água. Eles enchiam a tromba, seguravam bem e daí, chua! Levantei a mão de novo. Preciso ir no banheiro, professora. Ela nem respondeu. Fez só um gesto com a mão para eu esperar mais. Na certa, ela estava pensando que no primeiro dia de aula é importante não facilitar, não dar moleza. Devia imaginar que todo mundo inventa que quer ir ao banheiro só para passear um pouco e não ficar ali assistindo aula. Professora mais idiota, levantei a mão pela terceira vez. Eu realmente não aguentava mais. Só que a professora nem precisou responder. Tinha tocado o sinal. Fim da aula. Era só correr até o banheiro. Levantei da carteira. A gente era obrigado a sair em fila. Faltava pouco. Claro que não deu. Fiz xixi dentro da classe. Logo eu que nunca fui de fazer grandes xixis, mas aquele foi fenomenal. Parecia um elefante. Coisa de fazer barulho no chão. Chua! A professora chegou perto de mim. Você estava apertado? Por que não me avisou? Eu não soube o que responder, mas entendi algumas coisas. A coisa mais óbvia é que, quando você tem vontade de fazer xixi, vai e faz. Dane-se a professora. Coisa mais idiota é ficar pedindo para alguém deixar a gente ir ao banheiro. Banheiro é assunto meu. Outra coisa é que as pessoas, em geral, não ligam para o que a gente está sentindo. Para mim, a vontade de fazer xixi era a coisa mais importante do mundo. Para a professora, a coisa mais importante do mundo era ficar falando dos elefantes. É como se cada pessoa tivesse um filme dentro da cabeça e só prestasse atenção nesse filme. Filme dos elefantes, filme do xixi. Mas uma coisa, quando a gente precisa muito, a gente tem que gritar para valer. Eu devia ter gritado: professora, tenho de fazer xixi. Ou se quisesse evitar a palavra feia, professora, tenho absoluta urgência de urinar. Não seria bonito, mas até que seria certo dizer: vou dar uma mijada, pô! Mas o pior é ficar levantando a mão e dizendo baixinho: professora, posso ir no banheiro? Vai ver que eu estava falando tão baixo que ela nem me escutou. As pessoas nunca escutam muito bem o que a gente diz. Uma última coisa: aquele xixi não teve importância nenhuma. Eu fiquei envergonhado, ainda mais no primeiro dia de aula. Só que alguns dias depois, o vexame tinha passado. Tudo ficou normal. Tive amigos e inimigos na classe. Fiz lição, respondi chamada, e nem a professora, nem meus amigos, nem meus inimigos, ninguém se lembrou do meu xixi. Sabe por quê? É porque já estava passando um outro filme na cabeça deles. Cada pessoa tem outras coisas em que pensar. A briga que os pais estão tendo, o irmão mais velho que é chato, o presente que vai ganhar de aniversário. Só eu liguei de verdade para o caso do xixi. As outras pessoas estão sempre tratando de assuntos mais sérios. Elefantes, por exemplo. Este texto foi retirado do livro A Professora de Desenho, de Marcelo Coelho, da editora Companhia das Letrinhas, São Paulo, de 1995. Obrigada a quem me ouvir contar essa história e até a próxima!